Bom dia, Simone. Bom dia, Fer. 17 de dezembro. Vamos ler Provérbios 17. Vão enviando aí para quem vocês conhecem. Bom dia, Jéssica. Os bom dia da Jéssica são os mais animados. Bom dia, Tuli. Bom dia, Carol. Bom dia, Roger. Vamos pegando a Bíblia aí. Provérbios 17 hoje, 17 de dezembro. Bom dia, Dri. Ó, 17 dias, hein? Lendo a Bíblia com vocês sem falhar nenhum dia. Bom dia, Roslaine. Estão com a Bíblia aí já? Bom dia, Thaís. Estão com a Bíblia? Já tomaram café? Já, Bíblia e café, isso mesmo. Ó, vou esperar uns minutinhos aqui antes da gente começar. Bom dia, Ju. Bom dia, Cíntia. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês enquanto vocês vão entrando. Tava conversando esses dias com alguém aqui, depois da live, e aí essa pessoa tava me falando assim, nossa, como tem sido... como no começo era difícil. A Ju colocou, hoje eu tô no meu. Isso. Como no começo era difícil acordar, né? O despertador tocava, não queria levantar. Como era truncado, não entendia direito. E agora, essa pessoa falou assim, depois de 10 dias, como tá mais fácil? Eu acordo antes do despertador. Eu já pego minha Bíblia. As coisas já fluem melhor, como o meu dia tem sido melhor e como tem sido leve, né? E eu tava pensando, sabe, comigo também foi assim. Quando Deus colocou isso no meu coração, esse propósito, eu pensei, nossa, vai ser muito difícil. Meu Deus, acordar todo dia e colocar minha cara lá no Instagram, sabe? Porque vocês acordam e vocês não aparecem aqui, né? E eu apareço com essa cara aqui, com esse olho inchado. Eu falei, nossa, que vergonha. Ter que ficar aparecendo lá e ter que ficar lendo a Bíblia. E tipo assim, de uma forma ou outra ter que me expor, né? E tem dia que eu não queria levantar, então no começo foi muito difícil. Mas assim, confesso pra vocês que foi no primeiro e segundo dia. Depois, ficou leve as coisas, sabe? E eu me lembrei de uma coisa, eu me lembrei que as coisas do Senhor, elas são leves. As coisas que Deus planta no seu coração, as coisas que é propósito dele mesmo, é leve, porque o fardo dele é leve. Se você tá fazendo alguma coisa e tá pesado, tá difícil, tá truncado, parece que não flui, eu acho que você tem que colocar diante do Senhor. Eu acho que talvez você tem que experimentar entregar pra ele, sabe? Porque quando a gente tenta fazer alguma coisa na força do nosso braço, na nossa vontade, só no nosso vigor, sabe? Vai chegar uma hora que você vai cansar e vai ser difícil pra você.
Mas quando a gente faz aquilo que o Senhor realmente quer que a gente faça, e a gente sente que a gente está no centro da vontade dele, é leve, sabe? É suave. A Bíblia fala que o jugo dele é leve, né? O fardo é leve e o jugo é suave. Então, glória a Deus. A Ju colocou, pra mim tá difícil demais, mas eu pulo e falo só porque eu quero muita sabedoria. É isso. É difícil mesmo. A Carol colocou, glória a Deus pela sua vida. Amém. Amém, amiga. Porque, ó, agora tá leve, confesso, porque eu tô sentindo que realmente é do Senhor. É do Senhor. Mas no começo não é fácil mesmo. E a gente aprendeu ontem, né? Que a gente tem que entregar tudo nas mãos do Senhor. Que a gente faz os planos, que a gente faz aquilo que tem que ser feito, mas se a gente não entregar nas mãos do Senhor, se a gente não entregar para Ele, a gente vai sofrer. E eu quero comentar aqui com vocês isso, que para mim tá sendo leve. Eu achei que ia ser muito mais difícil, eu achei que ia ser muito mais cansativo, eu achei que ia ser assim, sabe? Que eu ia lutar contra a minha carne todo dia aqui. E tá sendo leve, tá sendo gostoso. Eu tô sentindo também que tenho recebido algumas mensagens que tem feito a diferença na vida de muita gente, não só de vocês que estão ao vivo aqui comigo, mas todo mundo que assiste depois, que me manda mensagem. Então, assim, que bom que a gente tá criando esse vínculo e criando esse hábito, né, de encontrar no Senhor o descanso, o refrigério, de encontrar na palavra dele as palavras de vida eterna, né? Bom dia, Marcela. Que bom que você tá aqui hoje, viu, Marcela? Marcela me contou ontem que ela não participou da live. Ela é uma das que vem todo dia aqui. E ontem ela me contou que ela não participou da live porque o celular dela pegou fogo, gente. Tava carregando à noite, do lado da cama dela, e pegou fogo. Vocês acreditam? Quase morri do coração. Então tomem cuidado, por favor. Mas que bom que você tá aqui, Marcela. Glória a Deus pela sua vida. Vamos lá, Provérbios 17. Manda o joia se você tá com a Bíblia aí na mão. Hoje nós temos 28 versículos para ler. Bora? Misericórdia, né, Carol? Eu também fiquei desse jeito na hora que a Marcela me contou. Todo mundo de joinha? Amém. Então vamos. Para quem tá aqui pela primeira vez, acho que tem umas 2, 3 pessoas pela primeira vez, eu leio sempre na Nova Tradução da Linguagem de Hoje, tá bom? Então, talvez você vai acompanhar aí, vai ficar um pouquinho diferente, mas eu vou falando dos versículos pra você me acompanhar e depois você compartilha comigo como é que fala na sua versão aqueles versículos que a gente for falar. A Ju colocou, já vivi testemunho, mas ontem vi uma proteção que preciso agradecer. A Celina tropeçou de croque, eu vi ela caindo 2 dedos de distância de uma quina cortante e só caiu e livrou. Amém. Tá vendo? É isso. Bom dia, Mi. A Mirielle entrou também. Bom dia, seja bem-vinda. Quando a gente entrega a nossa vida pro Senhor e a gente já começa o dia assim, ó, na palavra, é bênção. Ele livra. É que não eu falei ontem, né? Ele não nos livra de passar pela dificuldade, mas ele nos livra de coisa pior. Assim aconteceu com a Marcela, com você, Ju. Glória a Deus. Vamos lá, então. Provérbios 17, versículo 1, diz assim, ó. É melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. O escravo sábio mandará no filho que envergonhou o pai, e também receberá uma parte da herança. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. Os maus ouvem com atenção as coisas más, e os mentirosos gostam de ouvir mentiras. Versículo 5. Quem caçoa do pobre insulta a Deus, que o fez. Quem se alegra com a desgraça dos outros será castigado. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. 7. É mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite do que um homem de respeito dizer uma mentira. Algumas pessoas pensam que com dinheiro podem comprar qualquer coisa. Acham que o suborno é uma coisa mágica. 9. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade.
Quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo, com 100 chicotadas. As pessoas revoltadas estão sempre criando problemas, por isso a morte virá para elas como um mensageiro cruel. Versículo 12. É melhor encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um homem sem juízo ocupado com as suas tolices. Quem paga o bem com o mal não afastará o mal da sua casa. O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. Há duas coisas que o Senhor detesta: que o inocente seja condenado e que culpado seja declarado inocente. Não adianta nada o tolo gastar dinheiro para conseguir a sabedoria, porque ele não aprende nada mesmo. 17. O amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão. Somente um tolo aceitaria ficar como fiador do seu vizinho. As pessoas revoltadas gostam de briga e quem vive se gabando está correndo para a desgraça. Versículo 20. Quem vive pensando e dizendo coisas más não pode esperar nada de bom, só a desgraça. O pai de filhos sem juízo só tem tristeza e sofrimento. 22. A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Os juízes desonestos se vendem por dinheiro e por isso são injustos nas suas sentenças. Quem tem juízo procura sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. O filho sem juízo é tristeza para o seu pai e amargura para sua mãe. Não é bom multar um homem correto, não é certo castigar os líderes honestos. Quem controla suas palavras é sábio e quem mantém a calma mostra que é inteligente. 28. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ele ficar calado. Amém? O papo hoje é brigas. Foi o que eu mais li aqui hoje. Contendas, né? Talvez a sua versão fale contendas. Vamos lá, o 17:1. Marca aí. Marca e lembra disso. É melhor comer um pedaço de pão seco tendo paz de espírito do que um banquete numa casa cheia de brigas. Daqui uns dias é Natal, né? Semana que vem, quarta-feira que vem é Natal. Quero ver quem vai estar aqui comigo ao vivo, 5:30 da manhã. E aí, normalmente no Natal, a gente junta família, junta amigo, né? Vem aquele monte de gente, ou você se junta na casa de alguém, ou todo mundo vem pra sua casa. Aí você faz um banquete maravilhoso, não é isso? Dia 24 é aquele dia que você vai no mercado de hora em hora. Aí você faz aquele banquete maravilhoso. Um monte de comida, um monte de sobremesa. E a Bíblia fala que é melhor comer um pedaço de pão seco do que viver numa casa com um banquete cheio de briga. Então vamos prestar atenção nessas comemorações de final de ano. Vamos guardar nossa boca, né? Vamos pensar antes de falar, né? A Carol colocou o mercado de hora em hora, é isso mesmo. Dia 24 serve para isso. Então vamos cuidar do que nós vamos falar. Vamos pensar antes de falar. Vamos ser aquelas mulheres e homens sábios que vão trazer a paz para dentro dessa casa, porque senão não adianta nada o banquete maravilhoso e as contendas e as brigas. O mais importante numa casa é a paz de espírito do que o que tem que comer, tá bom? Então Salomão já nos adverte quanto a isso. É melhor comer um pedaço de pão seco. Melhor você não ter nada para comer, mas você viver um ambiente de paz, do que ter um monte de coisa para comer e aquele brigueiro. Certo? Então anota aí. Outra coisa que eu achei... Como é que fala aí na versão de vocês? É contenda, né? Na minha outra Bíblia fala contenda. Mas escreve aqui para mim alguém como é que fala o 17:1. Vamos marcar também o 9. Olha o meu 9. Fala assim. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Então, Provérbios 17 fala muito sobre relacionamentos. Relacionamentos.
De vocês, a Jéssica colocou contendas, da Ju colocou muitas brigas, da Carol brigas também. Isso. Vamos falar sobre relacionamento. Então, primeiro, é melhor comer um pedaço de pão seco numa casa que tem paz do que comer um banquete numa casa que tem contenda, que tem muitas brigas. E o 9 fala: quem perdoa uma ofensa é aquele que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Então vamos perdoar, né? A pessoa sabe, a gente tá aqui há 17 dias pedindo, gritando por sabedoria, né? Estamos lendo aqui 1 milhão de vezes, falando sobre buscar sabedoria, que a sabedoria é melhor que o ouro, melhor que a prata. Salomão já nos ensinou um monte de coisa. Ontem a gente falou muito sobre pensar o que falar, guardar a boca, guardar a língua. Presta atenção, quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor. Então a pessoa sábia, ela não fica ofendida por qualquer coisinha. A pessoa sábia, ela sabe do seu valor, ela conhece o seu valor, ela sabe quem ela é. Ela não vai ficar se doendo por qualquer coisa. Ela perdoa, bola pra frente, tá? Ela entende que talvez aquela pessoa tá passando por um momento difícil, tá bom? Ela não é tão sábia quanto eu, ela não teve a oportunidade de ler a Bíblia como eu li hoje de manhã. Não é isso? Ah, essa pessoa, olha, vamos orar, tá bom? Então, a pessoa sábia, ela perdoa a ofensa, ela mostra que tem amor. Se Deus, que é Deus, nos perdoou de todo o nosso pecado, de toda a nossa ofensa contra Ele, quem somos nós para não perdoar? Então, para de achar que você é melhor que os outros e não querer perdoar os outros. Perdoa, perdoa, porque a sabedoria, ela traz o perdão, amém? A Ju colocou que o dela fala: mas quem lembra o assunto estraga a amizade. Mas quem lança em rosto separa bons amigos. A Jéssica, o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto, a baila, separa os maiores amigos. É isso. Bom dia, Marcele. A gente já tá comentando aqui os versículos, já lemos, tá? Hoje é o Provérbios 17. Então, vamos parar de ficar estragando a amizade. Vamos parar de ser aquela pessoa que vai ficar criando intriga, criando briga, tá bom? Vamos parar. Vamos parar. Vamos preparar aí. No dia do Natal, na hora que você estiver preparando a ceia, se estiver ajudando, estiver indo no mercado, fazendo as sobremesas, fazendo a salada, colocando uva passa nas coisas, presta atenção, vai orando, Senhor. Que aqui também tem um banquete espiritual, que seja uma bênção isso aqui. Que não tenha briga. Deus, abençoa minha boca para eu falar só aquilo que o Senhor quer que eu fale mesmo. Amém? Eu explico isso para a Celina. Às vezes a pessoa fala mal, às vezes a pessoa faz isso, mas é um dia difícil, ela não está bem. Não é com você. Mas ouvindo de você, vejo que é difícil entender. É difícil. É que nem eu falei ontem, nada do que a gente está lendo aqui é fácil. Seguir Jesus, andar com Ele, não é fácil. Colocar isso aqui em prática não é fácil. E a gente Deus não disse que ia ser fácil. Jesus não disse que ia ser fácil. Ele só disse assim, ó, vai, eu consegui, você também vai conseguir, eu tô com você. Deixei o Consolador aí. Deixei o Espírito Santo junto com você. Entendeu? Ninguém tá falando que é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Se fosse fácil, a gente não precisava ficar aqui pedindo sabedoria para Deus. Aquele que cobre uma ofensa promove o amor. Sim. A maior marca de Jesus foi o amor, né? Então, se a gente quer refletir esse amor, a gente tem que fazer o quê? Perdoar. Amém? Castu entrou. Seja bem-vinda, Castu. Estamos comentando aqui os versículos, já lemos, tá? Hoje é Provérbios 17. Então, marca aí o 1 e o 9, beleza? Então, relacionamentos. Não brigar. Perdoar. Olha o 13. Quem paga o bem com o mal, afastará o mal da sua casa. Quem paga o bem com o mal, afasta o mal da sua casa. Amém? Então, mais uma vez, relacionamentos. A pessoa te fez mal, você não vai pagar com o mal, você vai pagar com o bem. Por quê? Porque você é uma pessoa sábia. Porque você busca sabedoria todo dia de manhã, porque você entrega seus caminhos pro Senhor, você confia nele. Amém? Porque você não tá nem aí. Ah, tá bom. Fez mal pra mim. Olha lá, fulano falando mal de você. Olha lá, fulano te provocando. Amém. Deixa ele. É mais sobre ele do que sobre mim o que ele fala, não é isso?
É mais sobre ele do que sobre mim. Pensa sempre isso. O começo de uma briga é como a primeira rachadura. Cara, esse versículo eu acho lindo. Às vezes eu falo até para meus filhos aqui. O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. Marco 14. O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. Agora que eu li isso aqui, eu me lembrei daquela represa aquela vez lá no Brumadinho, lá no Mariana, lá que rachou e matou 1 milhão de pessoas, lembra? 1 milhão eu exagerei, mas matou centenas de pessoas, que destruiu a cidade. Vocês lembram dessa tragédia? É assim também o começo de uma briga. Então não começa. Se alguém tá tentando brigar com você, respira, pensa no que você vai falar. Tá bom? Por quê? Porque o começo de uma briga é como a primeira rachadura. Se você continuar, vai rachar mais, vai rachar mais. E aí? E aí vai causar só destruição. Tá? Então é bom parar antes que a coisa piore. Isso a gente só aprende com o tempo, né? Com o tempo. 15. Há 2 coisas que o Senhor detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. Condiz também com aquilo que a gente leu alguns dias atrás sobre as 7 coisas que o Senhor odeia, né? E aqui ele cita 2. Que o inocente seja culpado e que o culpado seja inocente. Então, mais uma vez, sobre justiça, honestidade, né? A gente falou um dia só sobre isso. E aqui Salomão repete: a pessoa honesta, a pessoa justa, ela não declara o inocente como culpado e o culpado como inocente. O 17 que é super... A Ju colocou: o pastor fala, turvou, parou, espera a água voltar, ficar limpa para beber. Legal. Então, você começou um relacionamento com alguém, turvou, começou a ficar escuro o negócio, você para, se afasta. Espera decantar, espera a água ficar limpa de novo, para daí você voltar a beber. Ótimo, isso mesmo. Provérbios 17, que é super famoso, né? Em todo tempo há um amigo e na angústia nasce o irmão. Acho que é assim que tá falando aí na versão de vocês, né? Na minha fala, o amigo ama sempre, e na desgraça ele se torna um irmão. Então, assim, Provérbios 17 é relacionamento. Relacionamento, amizade, fala contra brigas, fala contra a falta de perdão. Isso aí. A alegria faz bem à saúde, estar sempre triste é morrer aos poucos. Então, vamos cuidar aí nosso interior, nosso emocional. E o 27, pra gente terminar aqui e orar. Bom dia, Lari. Já estamos terminando, mas depois você lê o capítulo 17, tá? Provérbios 17, 27 fala assim: quem controla suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Então, mais uma vez, Salomão repete sobre a nossa maneira de agir, de falar. A Ju colocou: estar sempre triste, a sua versão é diferente. A minha versão você está falando do 22? O 22 fala: a alegria faz bem à saúde, estar sempre triste é morrer aos poucos. Como é que fala a sua? Escreve aí. Tem algumas pessoas entrando agora. A gente leu Provérbios 17, que fala basicamente sobre relacionamentos. Então, até que eu falei aqui no comecinho, agora Natal, Ano Novo, vai estar cheio de gente reunida. Banquete na mesa. E a Bíblia fala que é melhor comer um pedaço de pão seco numa casa onde tem paz do que comer um banquete numa casa cheia de brigas. Então, vamos cuidar nossa maneira de agir, nossa maneira de falar, vamos perdoar nosso irmão das ofensas, vamos ter o coração alegre. O seu fala: espírito oprimido resseca os ossos. É verdade, eu já li essa versão. A alegria faz bem à saúde, mas o espírito oprimido, o espírito abatido resseca os ossos. Então vamos buscar a alegria no Senhor, né? É Ele que é a nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Já fala lá, acho que é um dos profetas menores, não me lembro agora. Acho que é Ezequiel. Acho que é. A Marcele colocou: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Isso. E onde que a gente busca alegria? No Senhor. Como eu vou conseguir ser alegre, sábio, perdoar as ofensas, não brigar com meu irmão? Como? Aqui, Outro remédio não, é aqui. Todo dia. Acorda cedo, lê a Bíblia, fala com Deus, pede sabedoria, pede discernimento.
Pede. Grita sabedoria. Talvez a gente consiga, devagarzinho, aos poucos. Todo dia não que a gente vai conseguir. Um dia a gente vai errar, outro dia a gente vai acertar e assim a gente vai levando. Amém? Porque ontem a gente leu também que Deus vê a intenção do nosso coração. Vamos orar então? Então vocês vão marcar aí, ó, o 17:1. Você marca o 17... Qual que era o outro? 17:9. Então, evitar as brigas, perdoar a ofensa para mostrar que é sábio, que tem amor, pagar o mal com o bem. Lembrar que quem começa uma briga é igual aquela pessoa que começa a rachadura da represa. É melhor parar antes que piore. Buscar sempre estar alegre, né? Cultivar a amizade e controlar as suas palavras. Controlar as suas palavras, amém? Isso, sabedoria é só em Deus, não tem outra fonte, é só nele mesmo. Mais alguém quer falar alguma coisa? A gente pode orar. Então é isso, gente, é muito prático. Ah, não sei como fazer. Vamos ler a Bíblia. Vamos botar isso aqui em prática. Vamos buscar sabedoria nele. O versículo 16, o que fala aí no de vocês? O meu fala assim, ó. Não adianta nada o tolo gastar dinheiro para conseguir a sabedoria, porque ele não aprende nada mesmo. Mostrando mais uma vez que a sabedoria a gente não compra. Sabedoria é um presente que Deus dá para aqueles que o buscam. Isso aí a gente vai voltar lá no primeiro, no versículo 1, lá no capítulo 1, lembra? O princípio da sabedoria é o quê? O temor ao Senhor. Ah, eu quero muito ser sábio. Tema ao Senhor em primeiro lugar. Viva uma vida de retidão. Depois você pede para ele. Pede, sabe? Salomão podia pedir qualquer coisa no mundo. Podia pedir riqueza, podia pedir mulheres, podia pedir viagens, casas. E ele pediu o quê? Sabedoria. E aí, com sabedoria, ele conseguiu muitas coisas. Foi um dos reis mais ricos que existiu. Mas ele foi também o mais sábio de todos. Ah, a Ju colocou aqui. Terapia, coach, autoajuda, tudo isso em vão sem Deus. Com certeza. É importante? É importante. Procurar autoconhecimento, fazer um curso para lidar com as emoções. Amém, glória a Deus. Procura mesmo. Você tem dificuldade? Procura. Mas entenda que é só aqui que você vai conseguir 100% da sabedoria. É só nele. É só nele. Talvez com a sabedoria, com o curso de autoajuda, com terapia, você vai conseguir começar a se entender. Mas é aqui que você encontra a paz, o refrigério para sua alma. O 28 fala, até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se ficar de boca fechada, passa por inteligente. Eu ia falar esse também, 28, né? Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ele ficar de boca fechada. Então, não tem o que falar. Amém? Agora, se o Senhor te der palavras, se Ele te der oportunidades, fale. Mas esteja cheia da palavra de Deus para você transbordar aquilo que é bom. Não vai sair falando qualquer coisa. Amém? Amém. Vamos orar, então. Olha, hoje a gente tem bastante gente aqui. Fecha os olhos aí onde você está. Eu sempre falo aqui para quem tá entrando pela primeira vez, agora é o momento de você fechar o olho, conversar com Deus. Para de ficar olhando para mim agora. Amém? Senhor Deus, Paizinho, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. E mais uma vez eu repito, Pai, porque eu não me canso de dizer que o Senhor é bom. Em todo o tempo o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é alimento, que é cura, que é uma fonte de vida eterna. Obrigado, Senhor, porque na tua palavra encontramos as palavras certas para ter um bom relacionamento, Pai, boas amizades. Obrigado, Senhor, porque aqui podemos desfrutar de relacionamento contigo, Senhor.
Ah, papai, obrigado por essas pessoas que estão aqui ao vivo comigo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos despertado para vasculhar a tua palavra, para aprender da tua palavra. Deus, eu te peço que o Senhor honre a vida de cada pessoa aqui. Honre, Pai, esse esforço de estar aqui ao vivo, de me escutar, de orar comigo. Honra, Senhor, a vida de cada pessoa. Que essa sabedoria que a gente tem tanto pedido aqui há 17 dias possa realmente entrar no nosso coração. E que não fique somente aqui, que isso possa gerar frutos. Que o Senhor nos faça cada dia mais pessoas sábias, pessoas que controlam a sua boca, pessoas que controlam, Deus, as suas atitudes, pessoas cheias de domínio próprio. Que o Senhor nos faça homens e mulheres que têm um compromisso contigo, pessoas que refletem o teu amor, pessoas que mostram que têm um conhecimento tão grande da tua palavra que não vão levar em conta as brigas, as ofensas. Senhor, nos dá um coração leve, papai, que nós possamos aprender a perdoar. Senhor, é difícil muitas vezes lidar com pessoas, é difícil ter relacionamento, é difícil, Senhor Deus, lidar com família que vem distante, nesses momentos de festa, às vezes amigo de amigo. Senhor, como é difícil o relacionamento, Senhor. E é por isso que eu tenho certeza que o Senhor escreveu isso aqui para nos guiar. Obrigado, Deus. Obrigado porque aqui a gente encontra um manual de vida, um manual de como nos portar, de como nos conduzir, de como nos comunicar. Senhor, nos dá a tua mansidão, o teu domínio próprio, a tua sensatez, que em todo momento, Pai, nós possamos pensar antes de falar, que nós possamos abrir a nossa boca para abençoar, para trazer bênção, nos dá paciência, nos dá, Senhor Deus, discernimento espiritual mesmo, para a gente entender que não é sobre nós, que aquilo que foi falado, que aquilo que foi cuspido, que aquilo que foi dito naquele momento não é sobre nós, papai. Deus, quanto mais nós nos achegamos pertinho do Senhor, mais nós entendemos que não é sobre nós, é mais sobre quem fala. Então eu te peço, Pai, por favor, nos dá, Deus, essa sabedoria que vem do alto. Continua nos instigando, continua nos desafiando a ler a tua palavra. Que com o passar dos dias, essas pessoas que estão aqui comigo nesse desafio possam se sentir cada dia mais sedentas por ti. Assim como fala lá em Salmos, que a corça anseia pelas águas, que nós possamos ser assim. Nós possamos ansiar, amanhecer logo o dia para a gente poder estar contigo. Que assim como a gente sente fome física, que a gente possa sentir fome espiritual do Senhor. Que esse pão da vida possa nos alimentar e nos sustentar durante todo o dia. Assim como a gente come para ser sustentado, para aguentar fazer as coisas durante o dia, para poder trabalhar, para poder fazer o que tem que ser feito. Que a gente possa sentir fome da tua palavra. E que isso aqui seja o nosso sustento diário. Que a gente possa sentir falta o dia que não der para fazer. Que o teu Espírito Santo nos incomode de verdade. E que a gente consiga sentir também a diferença. Que nós possamos colher os frutos da nossa sabedoria, da nossa busca. Que o teu Espírito Santo esteja cada dia mais próximo. Que possamos ser melhores amigos. Levanta também pessoas para serem nossos amigos, Senhor. Aqui também no capítulo 17, no versículo 17, fala que em todo tempo amo um amigo, mas na angústia nasce o irmão. Senhor, levanta pessoas, levanta amigas e amigos de verdade para cada um que está aqui nessa live hoje. Que nós possamos formar uma comunidade de homens e mulheres que são firmados na rocha. Que nós possamos saber escolher com quem nós vamos abrir nosso coração, com quem nós vamos ter relacionamento. Que nós não venhamos a nos frustrar, mas se por um acaso nos frustrarmos, que o Senhor nos dê a paz que excede todo entendimento humano, que o Senhor nos dê sabedoria para lidar com tudo isso, Pai. Sela, Pai, e cura todas as feridas da alma, que possamos entender que somente em Ti conseguimos, Deus, essa paz. Abençoe nosso dia, abençoe nossa casa, nossa família, nosso trabalho, tudo que nós colocarmos as mãos, que possa ser uma bênção hoje. Que o Senhor nos guie e nos proteja de todo o mal. Nos dê força, nos dê vigor e nos dê sabedoria em todo o tempo. Que essas palavras lidas possam ecoar onde nós formos.
que a gente possa ter o ouvido bem aberto para ouvir o teu sussurro suave, falando como devemos agir. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? O que vocês colocaram aqui? Amém. Nossa, me dá um negócio na garganta. Vou beber uma água. Ó, beijo pra vocês. Amanhã estamos juntas, hein? Juntas e juntos. Amanhã 18. Glória a Deus, glória a Deus. Um beijo pra vocês. Até amanhã.